Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Pois bem, então dando prosseguimento, nós calculamos a variação de entropia final menos entropia inicial, para n igual a 1 mol de gás ideal. E verificamos nesse caso, no caso da expansão livre de um gás ideal, em uma estrutura, em um recipiente cujas paredes são adiabáticas, as paredes são fixas, e portanto nós verificamos uma variação infinitesimal de energia térmica igual a zero, não há troca de calor, o processo é totalmente adiabático, de modo que não há troca de calor entre o meio exterior e o gás, não há realização de trabalho do meio exterior sobre o gás ou do gás sobre o meio exterior, e por consequência, com base porquanto admita-se a primeira lei da termodinâmica, não verifica-se variação de energia interna. Então o infinitésimo de energia interna é igual a zero para esse processo termodinâmico do tipo não reversível, do tipo irreversível. E então a temperatura permanece constante ao longo desse tal processo termodinâmico não reversível de expansão livre do gás ideal, e a entropia aumenta. E como que nós calculamos a entropia? Com base na expressão utilizada para processos termodinâmicos reversíveis, pois nós consideramos o trecho do ponto de configuração termodinâmica inicial até o ponto de configuração termodinâmica final, e admitimos a mesma expressão para este trecho em particular apenas em um sentido, no sentido do ponto de configuração termodinâmica inicial até o ponto de configuração termodinâmica final. Pois bem, então agora, e nós verificamos no caso da expansão livre que essa variação de entropia é maior do que zero. Isso significa que a entropia final é maior do que a entropia inicial e, por conseguinte, nós temos um aumento de entropia para esse processo em questão. Vamos, mais uma vez aqui, nós fizemos isso para n igual a 1 mol, vamos considerar para n mols de um gás ideal. Então, para n mols de um gás ideal, nós temos esta expressão ΔS subíndice n SF Sn final menos Sn inicial. Isso é n R logaritmo natural de volume final dividido por volume inicial, e isso continua sendo maior do que zero, pois esse n é o número de mols. O mol está associado a 6×10 elevado a 23 partículas, átomos ou moléculas que compõem esse gás. Muito bem. E esse número 6×10 elevado a 23, mais uma vez, trata-se do número de Avogadro. Pois bem, então aqui nós calculamos para n mols de um determinado gás ideal, então vamos fazer algumas importantes observações. Nós percebemos, vamos fazer observação aqui, que nesse caso nós temos um gráfico bidimensional pressão versus volume, e o que nós observamos é que ocorre uma expansão em uma isoterma. Essa curva é uma isoterma. Então nós temos a configuração de estado termodinâmico inicial e a configuração de estado termodinâmico final. Volume inicial, volume final, pressão final e pressão inicial. Muito bem, então aqui nós temos essa curva e ela é percorrida nesse sentido, do ponto de configuração inicial até o ponto de configuração final. Então, somente nesse sentido, uma vez que o processo de expansão livre de um gás ideal é um processo do tipo não reversível e portanto, é irreversível, e se é irreversível, nós consideramos apenas em um sentido a evolução, no sentido da configuração termodinâmica inicial para a configuração termodinâmica final, e nós já observamos que essa variação de entropia ao longo desse processo termodinâmico é uma variação de entropia positiva. Se a variação de entropia é maior do que zero, implica que a entropia final é maior do que a entropia inicial, e por conseguinte nós temos, por consequência, um aumento da entropia ao longo desse processo. Agora precisamos fazer
algumas observações também. Mais outra observação aqui, observação 1, observação 2, é de que, sim, nesse caso, a temperatura final é igual à temperatura inicial. Nós temos aqui temperatura constante ao longo desse processo. A temperatura é constante, portanto, não há variação de energia interna ao longo desse processo. O fato é que, quando o processo é reversível, é do tipo reversível, em geral, se a variação de energia interna é igual a zero, então nós temos, com base na primeira lei da termodinâmica, que a variação de energia térmica para esse processo reversível é variação de trabalho termodinâmico para esse processo reversível mais a variação de energia interna para esse processo reversível. E